Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu amor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Este é o Senhor e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, Diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Este é o Senhor e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso.
Deus, nós queremos entregar o nosso louvor a Ti nesta manhã. Recebe a nossa adoração, a nossa gratidão a Ti, porque o Senhor vive em nós e vive em nossos corações. O Seu Filho morreu por cada um de nós. Esse plano perfeito se cumpriu em nossas vidas. Hoje estamos aqui para Te dar graças, ó Deus, porque somos libertos do poder da escravidão, ó Deus, e do resultado do pecado. Graças Te damos, porque o Teu amor superabundou, ó Deus, em graça nas nossas vidas. Nós queremos Te louvar nesta manhã. Recebe a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode se assentar. Vindo ao culto da ressurreição, abra o seu coração e glorifique ao Senhor, pois Ele vive. Feche os olhos, agora volte à cruz. Este é o lugar onde a celebração de Páscoa termina, mas será o lugar de onde vamos começar. A cruz está vazia e o túmulo de Jesus também. Este é um fato da história que provavelmente todos conhecem. Então a pergunta que fazemos é: o que isso tem a ver com você? Essa história é sobre a vida de Jesus, mas muito mais do que uma história, é através deste plano que temos um novo sentido de vida. A promessa que se tornou carne e verdade celebrada alguns meses atrás, culmina na injusta condenação do então menino Jesus, por mim, por você e por amor. Conhecemos o amor apenas através de condições. Amamos quando, amamos se, amamos por quê. Mas o amor de Deus, esse amor incondicional. Ele não nos ama por causa dos nossos valores ou méritos. Ele escolheu nos amar. Essa é a realidade do amor do Senhor. E só podemos conhecer toda a extensão desse amor, toda a profundidade, toda a largura, toda a altura, somente quando olhamos para a cruz. Ao contemplarmos o Calvário, ao vermos ali a realidade do amor de Deus sendo encarnado, se dando, se oferecendo para que pudéssemos ter a vida eterna. Só a cruz, somente ela, através do sangue derramado, é que podemos experimentar toda a realidade do amor de Deus.
Ele reina, pois ele é Deus. Se fez como um de nós, homem, que se alegra, que sofre, que festeja e também se compadece com os que choram, mas em tudo sem pecado. Jesus foi levado perante o sumo sacerdote e depois perante todo o sinédrio. Ali, buscavam encontrar algo capaz de condená-lo à morte, porém em nada puderam culpá-lo. Finalmente, Jesus foi trazido perante Pilatos, o governador romano, o único que poderia autorizar uma execução. E mesmo sendo acusado pelos principais sacerdotes, Jesus nada mais disse. Era de costume, na época de Páscoa, soltar um criminoso qualquer, de acordo com a vontade do povo. Pilatos pergunta à multidão ali presente pela prisão de Jesus e pela libertação de Barrabás. E numa atitude de traição, aquelas pessoas decidiram que Jesus seria morto. Pelo meu e pelo seu pecado, Jesus se entregou em dor e sofrimento naquela cruz, mesmo sendo Deus, por amor. Como foram capazes? Talvez essa seja a pergunta, mas lhe digo, não temos crucificado Jesus em áreas de nossas vidas quando optamos por ser senhores de nós mesmos? Quando na verdade o convite é que deixemos tudo ao pé da cruz e sigamos a verdade em amor. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que te se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido for, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre, aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, santo, toda a criação.
Uma boa manhã a todos, uma boa manhã de ressurreição e de Páscoa para todos. Abra comigo a sua Bíblia, nós vamos fazer a leitura e leremos o Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 1. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, a partir do verso 1, o relato da ressurreição. Diz assim a palavra do Senhor: mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que ali haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Senhor, dai-nos a tua palavra nessa manhã, que ela possa ter um sentido de vida e de ressurreição, não apenas nas nossas mentes, mas também no nosso coração. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, existe um sentido muito direto pelo qual os cristãos ainda comemoram a Páscoa. Alguns vão dizer que a Páscoa é uma festa meramente judaica, mas nós cristãos entendemos que a Páscoa é também uma festa cristã. É importante a gente não apenas celebrar a ressurreição de Jesus, mas é importante também nós lembrarmos quando essa ressurreição aconteceu. Ela aconteceu justamente num domingo de Páscoa. E a Páscoa nos remete a Moisés, nos remete a Êxodo, quando o povo de Israel é instruído pelo próprio Deus a permanecerem em suas casas e passarem o sangue de um animal sem defeito e sem mácula, o sangue de um cordeiro, nos umbrais da sua porta. Isso porque o anjo da morte iria passar sobre todo o Egito, e onde não estivesse a marca daquele sangue, o primogênito daquele lugar seria morto. E assim os israelitas fizeram, e assim quando o anjo passou, ao ver a marca do sangue nos umbrais da porta, aquela família foi poupada. E é justamente essa simbologia que nos aponta para o próprio Jesus. Porque, irmãos, num certo sentido, a Páscoa caiu na sua obsolescência, porque agora não é mais necessário que a gente passe o sangue nos umbrais da nossa
importa e que um cordeiro seja morto, isso porque o cordeiro definitivo, que é o próprio Jesus, já derramou o seu sangue por nós. Ele já morreu em nosso lugar. É interessante a gente observar que o primogênito de Deus, para que nós tivéssemos vida, o primogênito de Deus, o próprio Jesus, não foi poupado. O sangue de Jesus foi derramado para que eu e você pudéssemos ter vida. Jesus, irmãos, ele ressuscitou em um domingo, um símbolo muito importante também para nós, porque nós sabemos que a primeira criação aconteceu no domingo. Foi justamente em Gênesis capítulo 1, verso 1, no primeiro dia da semana de Deus, que Deus disse: haja luz, e a luz se fez. Essa foi a primeira criação. Mas agora é importante a gente observar que na segunda criação e também no primeiro dia da semana novamente, mais uma vez Deus disse: haja luz, e a luz veio novamente ao mundo. Jesus ressuscitou, e Jesus é essa luz definitiva que ilumina agora a todo o homem. Essa luz que veio ao mundo agora para iluminar o meu coração, para iluminar o seu coração também. Foi Santo Agostinho que falou que na sexta-feira da Paixão, Cristo morreu como um cordeiro. Ele morreu como um cordeiro. Mas no domingo de Páscoa, no primeiro dia da semana, ele devorou a morte como um leão. A morte, meus irmãos, foi plenamente, completamente devorada por Jesus de Nazaré. E afirmar a ressurreição de Jesus, meus irmãos, é muito mais do que afirmar um fato histórico. É também afirmar a nossa vitória sobre a morte. É também afirmar a nossa própria ressurreição. Porque da mesma forma que Jesus Cristo ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. A Páscoa, portanto, é a voz de Deus dizendo que o mal não prevaleceu. A Páscoa é Deus dizendo para mim e para você que os nossos pecados foram perdoados. Se na primeira criação o homem caiu, o homem se desviou, o homem se perdeu, na segunda criação, agora nós podemos ouvir a voz do Filho de Deus, e nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, recebemos vida. E agora nós podemos viver na presença de Deus e viver para sempre diante desse glorioso Senhor que nos resgatou e nos chamou da morte para a vida. Bom, é verdade que nós ainda sofremos. É verdade que nós ainda adoecemos. É verdade que nós ainda derramamos lágrimas. É verdade que nós ainda morremos. Mas haverá um dia, meus irmãos, haverá um dia que nós não morreremos mais. Cristo irá enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Cristo irá nos curar definitivamente. Cristo irá exorcizar do nosso coração toda tristeza, todo medo, toda insegurança. Haverá um dia que nós não sentiremos mais solitários, porque Ele nos encherá plenamente. Nós afirmamos, então, nesse domingo de Páscoa, de que um dia nós veremos o Senhor face a face, e nós nos reuniremos com aqueles que nós tanto amamos. Portanto, a Páscoa é um dia de celebração. É isso que nós fazemos todos os domingos. Nós afirmamos que esse mundo
pertence ao Senhor, o nosso Deus. É por isso que domingo é domingo. Domingo Domini, dia do Senhor. Dia do Senhor. Nós afirmamos que esse mundo não pertence ao diabo. Que esse mundo não foi entregue ao caos e à desordem e à maldade. Os reinos desse mundo passaram, como diz em Apocalipse, a ser do nosso Senhor e de seu Cristo. Os reinos desse mundo passaram a ser do nosso Senhor e de seu Cristo. E o texto de Apocalipse completa: e Ele reinará para sempre. É por isso que também podemos dizer, como o autor do Apocalipse, como os anjos cantaram: glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus do Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu. E o livro abrirá, os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, o adorarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Hoje nós podemos afirmar com plena certeza de fé, mesmo que as circunstâncias não digam isso, nós podemos afirmar: Jesus Cristo é o Senhor, e afirmamos isso em meio às tribulações, para a glória de Deus, o nosso bendito e glorioso Pai. Então, Páscoa é um convite para que a gente viva o poder da ressurreição. Então, permita que a ressurreição de Cristo brilhe no seu coração. Permita que a vida de Cristo seja realidade na sua vida. Permita que a alegria que invadiu o coração daquelas mulheres atônitas ali no túmulo de Jesus e dos discípulos também domine o seu coração. Alegrem-se, meus irmãos, alegrem-se. Jesus Cristo está vivo. Alegre o seu coração, alegre o seu coração. O nosso Redentor está vivo e Ele está assentado no trono. Feche seus olhos, vamos orar, já nos preparando para a ceia do Senhor. Agradeça ao Senhor, porque Ele está vivo. A vida de Cristo é a nossa vida. A vitória de Cristo é a nossa vitória. Somos mais do que vencedores, diz Paulo aos Romanos, por meio daquele que tanto nos amou. Ao celebrarmos a ceia do Senhor, nós nos lembramos do seu sacrifício definitivo. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. E ao lembrarmos desse sacrifício, que o seu coração se encha de alegria indizível, porque o sangue derramado é a garantia que nós agora fomos ligados para sempre com o Senhor nosso Deus. Muito obrigado por essa manhã gloriosa, Jesus. Muito obrigado porque Tu estás vivo. Nós podemos cantar ao que está sentado no trono. Ao Cordeiro pertence a salvação. E o domínio e o poder para sempre e sempre. Ó Jesus, que nessa manhã a paz que excede todo entendimento possa dominar a nossa mente e nosso coração. Que todos os nossos domingos possam ser inundados com essa certeza que o Senhor está vivo. Que cada dia da nossa vida seja um domingo, Senhor. O dia do Senhor, o nosso Senhor. Ó Deus, que ao celebrarmos essa mesa, possamos chegar com o coração pleno de certeza e fé, sabendo que há cura na sua mesa, Senhor. Cura para as nossas enfermidades, cura para os nossos traumas,
que há também reconciliação e paz nessa mesa, Senhor. Há perdão dos nossos pecados. Há perdão que nós podemos liberar àqueles que têm nos ofendido. Ó Pai nosso, que o perdão seja uma realidade na nossa vida e na vida da nossa congregação. Recebe, Senhor, o nosso culto. Recebe, Senhor, a nossa alegria e gratidão. No nome de Jesus oramos. Amém e amém. Entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E a partir então, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Consolador da voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Desçamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, no lugar de honra. Desçamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, no lugar de honra. E na madrugada de domingo aconteceu o improvável. Maria Madalena vai ao sepulcro onde colocaram o corpo de Jesus. Ao chegar lá, viu que a pedra que fechava o túmulo estava removida. Então, correu e foi avisar Pedro, que por sua vez avisa João. Ambos correm até o túmulo. Lá chegando, puderam ver o túmulo vazio e creram na Escritura, a qual afirma que Jesus haveria de ressuscitar dentre os mortos. Todos ficaram maravilhados e felizes adoraram ao Senhor. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus. É Jesus. Desceu da glória e homem se fez varão de dores, servo sofredor, padeceu, sim, Jesus padeceu. Sim, Cristo entregou sua vida
Quem poderia obrigá-lo? Foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima dos céus e tem o nome capaz de nos salvar. É Jesus, só Jesus, é Jesus. Virá em breve o Rei dos Reis, vestido em glória, com todo o seu poder, voltará. Sim, Jesus voltará. Vestido em glória, com todo o seu poder, voltará. Meu Jesus. Ele morreu para que você pudesse viver para sempre. Sofreu e foi morto inocentemente por pecados que nunca cometeu. A vontade do povo foi feita e as trevas pareciam ter vencido. Mas felizmente a história não acaba aqui. Jesus vence a morte. Ao terceiro dia ressuscita. E se cumpre a promessa de ser Ele, o Senhor, Salvador, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Sim, Cristo entregou sua vida, de forma espontânea Ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo. Foi seu próprio amor que o moveu. Celebre hoje. Reconheça que este é o poder de Deus que atua em nós. A salvação, o milagre da vida em Deus. Exalte a este Deus que realizou a maior prova de amor. A Ele seja toda a honra, toda a glória, para sempre. Amém. Amém. O convite é que você faça uma viagem ao Texas agora, ao estado do Texas. E feche seus olhos e veja aquelas bolas de feno rodando assim. Os cavalos, os jacarés. E faça conosco isso. Deus
certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder, família fez poder, embora a vida dá, por nós Jesus está. E dar-nos a seu reino. E dar-nos a seu reino. Castelo forte é o nosso Deus. 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 Amém. Sei que a palavra ficará. Que palavra é essa, irmãos? Jesus. Jesus ficará. Jesus ressuscitou. Guarde isso no seu coração. Vamos ficar em pé e vamos receber a bênção do Senhor. Fica aqui também o convite para, depois da bênção, os irmãos se dirigirem até a nossa cantina. Como não poderia deixar de ser, nós vamos ali compartilhar um pouco de comida, bebida e muita comunhão. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e receba a bênção do Senhor. E assim que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e a doce consolação do Teu Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas para todo sempre. Amém, amém e amém. Um domingo de Páscoa para lá de abençoado a todos. Vamos ter um momento ainda de comunhão na cantina. Amém.